Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e sejam todos bem-vindos a este que é o nosso último dia do 17º Congresso Internacional das Cidades Educadoras. Eu peço agora, por gentileza, que todos, por favor, coloquem seus fones de ouvido. Estaremos dando início às atividades relativas a este quarto dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Hoje, aqui em Curitiba, uma sexta-feira típica da capital paranaense, com chuva e com queda de temperatura. Mas espero que todos estejam muito bem para esse conteúdo sensacional que teremos a partir de agora, aqui nos nossos workshops, auditório número 2, eixo 2, e o tema abordado aqui será sustentabilidade ambiental e econômica, inovação e transformação dos territórios. Transformação urbana, participação cidadã e ODS. A nossa moderadora está aqui, a nossa moderadora será a Maria Kemba de Bruxelas, apresentando aqui a Maria Kemba de Bruxelas, a nossa moderadora. Teremos como palestrantes aqui neste nosso auditório número 2, deste tema, apresentando agora a Carla Choma Franchi, arquiteta e urbanista do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, do IPUC, Curitiba, aqui no estado do Paraná, e o tema da sua palestra será Rosto da Cidade. Também conosco a senhora Carolina Labairu, secretária de Vizinhança e Gestão Cidadã do município de Rosário, na Argentina, aqui conosco também. O seu tema será Laboratório de Acupuntura Cidadana. O nosso próximo palestrante, o Maciej Grimowicz, ele que é chefe especialista da cidade de Katowice, na Polônia, e o tema que será apresentado por ele, Cato Residente. Aí na sequência, o Marco Magalhães, chefe de divisão da educação da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, em Portugal. O tema, ODS em Famalicão, Juntos Mudamos o Mundo. Também conosco aqui o Davi Creus Grifol. Ele é chefe da seção socioeducativa do departamento da Câmara Municipal de Lleida, na Espanha. A sua palestra, Mostra de Teatro Escolar, Social e Sustentável. Aí, também nosso próximo palestrante, completando esse timaço que temos aqui, o Javier Ariel Hidalgo Ponte, coordenador-geral do Subsistema de Educação Comunitária de Pilares da Cidade do México. E o tema da sua palestra, Subsistema de Educação Comunitária de Pilares. Senhoras e senhores, a todos vocês uma excelente palestra. Passamos a palavra agora para a nossa moderadora, a senhora... só um pouquinho aqui, vamos passar para a nossa moderadora, a senhora Maria Kemba. Por favor, boa palestra a todos. Good morning, everybody. Can you hear me? In Spanish, in Portuguese also? Perfect. Good morning. So I'm pleased today to present you the workshop Environmental and Economic Sustainability, Innovation and Transformation of Territories, Urban Transformation, Citizen Participation and Sustainable Development Goals. So some words before. This world is constantly changing, and that happens with or without us. We can suffer the change, or we can choose to be an agent of the change and try to redress the balance, to move towards to a world that suits us. The speakers today will explain how they try to make the necessary adjustments without naive idealism, but with sincerity and determination. Without further ado, we will hear the presentation of our host city, Curitiba. Carla, I'll let you talk about the project Rosto da Cidade, please. Bom dia a todos e todas. Então, eu sou Carla, arquiteta do Instituto de Planejamento Urbano, de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba. E eu vou falar para vocês hoje sobre o Rosto da Cidade, que é um programa da Prefeitura de Curitiba para requalificação da área central. Eu sou curitibana e eu confesso para vocês que eu tenho uma ligação afetiva com o centro, porque ali aconteciam muitas atividades de lazer nessa época, né?
Então, assim, as idas ao cinema, os lanches com os amigos, as compras na Rua 15, mas isso foi se transformando ao longo do tempo. O centro da cidade foi se transformando devido a vários fatores, né? Então, o surgimento dos subcentros, o surgimento dos shopping centers e mais recentemente a própria pandemia e o comércio online que impactam na área central. Então, estivemos atentos sempre a esses fenômenos e a partir dos anos 2000, então elaboramos programas e projetos para sua requalificação e ressignificação. Então, a partir de 2018, surge o Rosto da Cidade, que é uma continuidade desses programas e ele pode ser definido como um conjunto de intervenções urbanas, um conjunto de intervenções urbanas para sua requalificação, potencialização da sua atração turística, comercial e de lazer, e valorização dos seus conjuntos históricos arquitetônicos, que são os mais relevantes da cidade. Para isso, nós temos 3 ações: requalificação de ruas emblemáticas, a pintura desses conjuntos históricos arquitetônicos e a restauração de imóveis públicos com novos usos. Então, temos aqui ao lado então, o mapa do Rosto da Cidade, então, com um perímetro delimitado. Dentro desse perímetro, as 6 primeiras etapas. Hoje temos 3 etapas, o programa foi se estendendo devido a observações de áreas que mereciam também intervenções. E vou falar um pouco para vocês sobre cada uma dessas ações e obras já concluídas. Então, temos como, nesse primeiro slide, do lado... a requalificação do Largo da Ordem no setor histórico de Curitiba, onde tivemos a acessibilidade implantada, a implantação de iluminação para os pedestres e a pintura do conjunto arquitetônico. Então, temos como diretrizes principais para essas intervenções, então, realmente isso, a implantação da acessibilidade, a implantação de iluminação para os pedestres, a criação de áreas de estar e lazer e a sustentabilidade cultural e ambiental. Então, junto à acessibilidade, como vemos nesse outro exemplo, a requalificação da Rua Voluntários da Pátria, conciliamos a acessibilidade com a sustentabilidade cultural. Isso significa, na área de serviço da calçada, onde temos os postes de iluminação, as áreas de estar, as placas de sinalização, implantamos a pavimentação que é existente nessas calçadas, nessas ruas. Neste caso, a pavimentação em pedra portuguesa, com um grafismo, no caso da Voluntários da Pátria, que remete ao movimento histórico de Curitiba, o movimento paranista. Com isso, preservamos a identidade dessa rua. Temos esse pavimento em várias ruas da área central, com vários grafismos que remetem a momentos históricos da cidade. Influências Art Nouveau, Art Deco, influências indígenas ou até do movimento moderno. Então, assim, destacamos então, a importância da preservação desses grafismos nas calçadas, aliando sempre a acessibilidade. Entendemos a importância da cidade ser inclusiva e acessível para todos, mas sem perder a sua identidade. A seguir, temos esses outros 2 exemplos, no caso, a requalificação do entorno do mercado municipal, onde trabalhamos com várias quadras do seu entorno, porque é uma região com muito fluxo de pedestres devido a um comércio pulsante na região, e a própria atração do comércio, que se destaca por sua atratividade gastronômica, de lazer e turística. Procuramos, então, estender a atividade do mercado, a atividade gastronômica para o espaço público, criando essas áreas para a colocação de mesas e cadeiras. Também implantamos acessibilidade juntamente com a preservação da pavimentação que era existente na rua, da lousa de granito e basalto, que está presente em muitas regiões da cidade, que vem de antigas pedreiras dos entornos da cidade de Curitiba. Então, remetendo a uma sustentabilidade ambiental e cultural também, porque ela tem uma identidade com a cidade de Curitiba. Nesse outro exemplo, então, também era uma rua, Alameda Prudente de Moraes, que foi requalificada e já existia uma vocação gastronômica na rua. Alargamos as calçadas para possibilitar a colocação de mesas e cadeiras, então, tendo como resultado um ambiente mais atrativo, com a convivência das pessoas e um espaço público mais vibrante.
A seguir, vou falar um pouco sobre a outra ação, que é a pintura dos conjuntos históricos arquitetônicos. Iniciamos, então, sempre com uma ficha para cada um dos imóveis, que são pertencentes às 6 primeiras etapas, totalizando 457 imóveis, temos uma ficha para cada um deles. Nessa ficha consta, então, o desenho da fachada desses imóveis, a especificação das cores para cada uma delas e dados do imóvel. Então, essa pintura é realizada integralmente pela prefeitura. Para a escolha das cores, sempre levamos em consideração imóveis históricos com restaurações ou prospecção de cores originais, ou a escolha de cores objetivando uma harmonia do conjunto. Então, temos 2 exemplos, o entorno da Praça Tiradentes e a Rua São Francisco, onde tivemos também a implantação da acessibilidade e iluminação para pedestres, resultando realmente numa rua mais atrativa, com uma paisagem valorizada, convidando as pessoas para, então, a contemplação, para o lazer, para a permanência e apreciação dessa paisagem, desse ambiente. E remete também à identidade das pessoas com essa paisagem, essa contemplação, quando as pessoas olham para essa paisagem, sabem que estão em Curitiba. A outra ação e a terceira ação seria, então, a restauração de imóveis públicos com o objetivo sempre de novos usos. Aqui temos o Belvedere. Aqui uma imagem que no processo de restauração realmente teve um incidente de incêndio, e uma imagem posterior com o imóvel já restaurado, com os novos usos de um café-escola na parte no térreo do edifício, e Academia Paranense de Letras no pavimento superior. Foi implantado um deck para extensão do estabelecimento gastronômico e integração com as ruínas de São Francisco, que está ao lado. Aqui temos o Cine Passeio, que era um antigo quartel transformado em uma escola de cinema e com 2 salas de exibição e um café. E aqui o Estúdio Riachuelo, que está em obras, né, e onde será implantada uma escola de artes digitais e que possibilitará a integração física entre o Cine Passeio e o Solar do Barão. Então, o que observamos com essas ações é a importância da integração das ações, que resulta, então, realmente em um espaço público que convida a permanência das pessoas no espaço público, um espaço atrativo, mais confortável, mais seguro, com uma paisagem urbana valorizada e que convida as pessoas para permanência nesse espaço, né? E que as pessoas permanecem e se identificam com esse espaço. Então, a identidade urbana valorizada e preservada por meio dos conjuntos históricos arquitetônicos valorizados ou a permanência dessas pavimentações que eu mencionei, do petit pavé, da pedra portuguesa ou da lousa de granito, então contribuem para um sentimento de identidade, pertencimento e apropriação dessas áreas da cidade por seus habitantes. Trabalhamos para que o centro da cidade seja cuidado e valorizado, que as pessoas queiram estar nessa região, trazer seus filhos e ensiná-los como é bom andar no centro, e que apreciem o centro com sua diversidade e com a sua singularidade. Contemplam, conheçam, amem e se apropriem dessa região e tenham orgulho de morar aqui. Obrigada. Okay, can you hear me with this one also? In Portuguese, no? Spanish? Yes? Spanish, yes? Portuguese, no? Oh. Maybe I'll use the other link. Sorry. I'll take this one, it's better, huh? So thank you very much, Carla. It is a beautiful work with sensibility to patrimonial sensibility that is very nice, and concern to inclusivity. And I like this concern to avoid to lose identity. So this is a very beautiful project and inspiring. Thank you. Let's move on to Rosario, Argentina, with Carolina, who will present the project Laboratorio de Acupuntura Ciudadana. Sorry for my accent. I will give you the mic for the next presentation. Thank you.
Buenos días, ¿se escucha? Buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar con el tema, quiero ponerlos un poquito en contexto de lo que es nuestra ciudad para que tengan una idea de la magnitud, de la dimensión que tiene. Rosario tiene 12.000. Bueno, ¿ahora se escucha? Bueno, arrancamos nuevamente. Buenos días. Antes de arrancar con el tema, los quiero poner en contexto, quiero darles una idea de la dimensión que tiene la ciudad de Rosario. Rosario tiene 12.000 manzanas urbanizadas y estamos hoy en día cerca de del 1.300.000 habitantes. Ya estamos cerca de cumplir 30 años en donde se inició un proceso de descentralización municipal. En ese momento, si bien se pensó en generar la cercanía con el vecino, esa descentralización tuvo un perfil mucho más administrativo, ¿no? Y hoy en día, obviamente, tenemos que cambiar y reconfigurar el rol que tenemos desde el municipio. Todos vivimos una pandemia. Rosario, en su momento, cuando descentralizó los centros municipales de distrito, generó 6 edificios municipales que fueron construidos en distintos barrios de la ciudad. Y justamente a través en el momento en el que sucedió la pandemia, tuvimos que empezar a ver cómo manteníamos esos espacios en funcionamiento. Para eso, iniciamos todo un proceso de digitalización que en realidad lo que pasó es que se aceleraron los tiempos y tuvimos que empezar a reconvertir esos centros municipales de distritos en centros cívicos, en donde queremos que sucedan otras cosas. Estos digamos, laboratorios de acupuntura urbana son justamente estos espacios que nosotros queremos crear como para que la participación ciudadana sea mucho más activa. En estos laboratorios, el ciudadano se transforma en el artífice de sus propias decisiones. Es decir, generamos a través de distintas metodologías de consejos barriales y asambleas lugares de participación ciudadana para construir y entre todos poder decidir las políticas públicas. Estos laboratorios de acupuntura, nosotros utilizamos diferentes metodologías. Por ejemplo, utilizamos el puerta a puerta, en donde cuando visitamos a los vecinos, lo que hacemos es no solamente informarles, sino escuchar, dialogar y tomar todas esas acciones que los vecinos, digamos, necesitan, por ejemplo, de algún espacio en particular que quieren reconvertir. No solamente son los vecinos los que participan, también sumamos a escuelas, sumamos a instituciones y organizaciones, también los equipos propios de cercanía que son de nuestro municipio. Estos trabajos en los laboratorios, quiero mencionarles uno en particular, que es una experiencia que es muy demandada por los vecinos y que es, por ejemplo, las intervenciones que nosotros hacemos en los espacios públicos. Estas intervenciones, si bien son de efectos muy puntuales, son altamente focalizadas. Por ejemplo, cuando intervenimos un espacio público, generamos, por ejemplo, para erradicar basurales y revitalizamos los lugares. Ahí ven una foto que es un antes y un después de una intervención que realizamos, generando entornos más seguros. Y todo esto se pudo dar
en realidad por la participación del ciudadano. Es el ciudadano el que elige cómo quiere cambiar su calidad de vida del propio barrio. En realidad, ¿qué quiero decir con esto? Y que es lo más importante, que es una reflexión final, es que el ciudadano ya tiene adquirido y ganado el derecho de ser partícipe en la construcción de las políticas públicas. Nosotros es anacrónico y errado, digamos, pensar que desde un escritorio podemos gestionar sin hacer partícipe al ciudadano de esas políticas públicas. Es justamente en conjunto y con el ciudadano que nosotros tenemos que digamos, gobernar y hacerlo parte para que sucedan y esas cuestiones puedan implementarse participativamente. Gracias. Thank you very much, Carolina. It was something we talked about with my colleague from Brussels two days ago, to decentralize the administration. So it's very nice to see this kind of project. Oh, okay. I talk again. Can you hear me now? Perfect. Excuse me. I didn't check before. Yes. So thank you very much, Carolina, for this presentation. We were talking about the decentralization 2 days ago with my colleague from Brussels, that it was a need to give a modern side to the administration and to increase the involvement of the population. So I think it is really a beautiful project. Congratulations. Okay. Let's move to Katowice with Maciej. Will present us the project Kato Residence. Please. Hello, everybody. Good morning, and I will present the Kato Resident project from my city, the city of Katowice, which is 300,000 people city in southern Poland. And well, Kato is the short for Katowice. Is the short of Katowice. That's how the residents call the city. The Kato Resident Project encourages civic care for the environment, public space, giving residents some innovative tools. Well, we focus on building civic society, which takes responsibility for its surroundings, and then starting a reliable dialogue with it. Well, the biggest challenge in the Kato Resident Project was to gain the trust of its inhabitants. Therefore, the action could not be one-off, just a single term, but the long-term relations and the effects should be measurable and easy to check, and also widely communicated. Well, we had some ready-made tools that we used to apply them locally. Of course, the key success was the good organization of teams that support them, and we engage a wide range of stakeholders, from officials, NGOs, employees of municipal institutions, non-governmental organizations, and also business as well. The project addresses many aspects of improving urban life, and it's part of numerous sustainable development goals and urban policies. But in the first place, it serves to build civil society. So, couple examples are here. If when we want the residents to make a flower meadows, we sew them together. We organize workshops in order to draw attention to the problems of wild landfills,
together with some non-government organizations, we organized the Cleanup District campaign when they can clean their neighborhoods themselves, where residents not only report and vote for those areas to be clean, but also they can clean them themselves with us. The others actions are like the adopt flower pots, which is a way of transfer partisan activities undertaken by city dwellers to the ground of cooperation with the city hall. A completely new element was sowing flower meadows in them, and residents received materials and tools to start, but their task was to develop joint ventures as with the community gardens. Also, we have the special application that allowed the citizens to report all the damages areas, damages roads, and other things, and they are reported by the application to the municipality, the services, and you can check out all the time what is being done with the special thing that you reported. So there is you can see on the map, there is a map of the city with all the problems significant by the citizens. We have repaired so far in this action. We have repaired some 24,000 different damages and the problems solved through this application. We have also planted 1,000 trees together with the citizens, and there were some flower pots. There were like 100 of them adopted, what we call. So that's all about the project. The most important thing about it is that we involve the citizens in it, and we build a civic society around it. Thank you. Thank you very much. Thank you, Masej. Do you hear me? Yeah, right? Let's see. So thank you very much for this project. I see that it is very nice to have this idea of adopt flower pots because people can create an emotional link with these pots like it was a pet, and this is very nice. I like it. Okay. So I will give the word to Marco now from Vila Nova de Famalicão. I hope that I say it right. He will present the project Juntos Mudamos o Mundo. So, Marco, Muito obrigado. Antes de mais, um cumprimento especial a todos e a todos que estão neste 17º Congresso da ICE. Começo por cumprimentar a Maria Kember, de Bruxelas. Bonjour Marie. Buenos dias a Rosário Katowice, Rosário Lleida e México. Dzień dobry a Katowice. Bom dia a Curitiba. O cumprimento, antes de iniciar a apresentação, não podia deixar de agradecer à cidade de Curitiba, na pessoa da Maria Silvia Bocília, por também nos receber durante estes 4 dias. Efetivamente, hoje, como nos dizem em Portugal, é o dia de saudade. Está a chover, são lágrimas, efetivamente, da partida e do fecho deste congresso, que foi fantástico. Não podia deixar também de agradecer à Maria Canales por continuar a manter o sonho vivo deste projeto das cidades educadora, que é tão querido de todos nós. Bom, a Vila Nova de Famalicão localiza-se na Europa, no litoral norte de Portugal, enquadrada numa divisão administrativa da Comunidade Intermunicipal do Ave. Temos cerca de 202 km quadrados e o município tem 34 freguesias. Temos 135 mil habitantes e 20 mil estudantes. Antes de começar, queria que fizéssemos uma viagem no Atlântico Norte, até ao norte de Portugal, para apresentar efetivamente um bocadinho de que é a minha terra. Eu queria que passasse o vídeo.
Bom, já deu para conhecer um bocadinho do que é a minha terra. Como perceberam, é uma cidade têxtil. É reconhecido como um dos motores da economia em Portugal. Estamos a falar do terceiro maior exportador. Estamos a falar de um município que gera 6 mil milhões de euros como volume de negócios. Tem um volume de exportações de 2,8 mil milhões de euros e tem um saldo positivo na sua balança comercial de 1.000 milhões de euros. Como puderam assistir no vídeo, Famalicão é o seu lugar para crescer, é o seu lugar para estudar, é o seu lugar para trabalhar, é o seu lugar para viver, é o seu lugar para investir e é o seu lugar para ser feliz, acima de tudo. Como é o meu lugar, is my place, is your place too. Bom, os objetivos do projeto que aqui trago são desenvolvimento sustentável, uma agenda ambiciosa, aprovada em 2015 pelas Nações Unidas, ao qual todos os países, todas as organizações, a cidade educadora deve estar comprometido e desenvolvido na sua implementação. Vila Nova de Famalicão, como polis educadora que é, compromete-se também em contribuir para o efetivo alcance dos seus objetivos, envolvendo, agregando, ampliando a sua dimensão de rede onde todos, mas mesmo todos, estamos convocados, somos parte integrante, município, governos locais, movimentos associativos, empresariais, culturais, aliando um conjunto de movimentos cívicos que tornam o nosso território cada vez mais educador, desenvolvido e sustentável. Uma dessas iniciativas que temos em curso é esta mesmo que vos vou apresentar, envolvendo o público escolar, mas também a educação ao longo da vida, desde as crianças da educação pré-escolar, aquelas que têm 3 anos aos 5 anos, ao primeiro ciclo do ensino básico, estamos a falar de 6 aos 10 anos, do segundo e terceiro ciclo dos 10 aos 15 anos e depois os mais crescidos do ensino secundário dos 15 aos 18 anos. É um programa e é um projeto desenvolvido pela nossa rede municipal de leitura pública, a nossa biblioteca municipal, Camilo Castelo Branco, ODS, junto mudamos os mundos. As bibliotecas são, como sabem, como todos os movimentos associativos, todos os movimentos integradores, são instituições indispensáveis para o efetivo alcance dos ODS. Uma vez que, através do acesso democrático e generalizado à informação, ao conhecimento, permitem às pessoas a tomada de decisões conscientes e melhoria da qualidade de vida. Comunidades que têm acesso às informações relevantes, oportunas, atualizadas, estão melhor posicionadas para erradicar a pobreza, a desigualdade e proporcionar a educação de qualidade, promover a saúde, a cultura, a investigação e a inovação. Ao longo destes 4 anos, todos os anos trabalha-se 3 ODS distintos. Começamos pelo primeiro ao terceiro e por aí fora. Estamos a falar de uma agenda altamente ambiciosa, proposta pelas Nações Unidas, do qual nós todos devemos dar a respectiva resposta. Em termos de objetivos, estamos a falar de objetivos, dar a conhecer a toda a nossa comunidade aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovendo junto da comunidade o desenvolvimento pessoal e social de cada criança jovem, de cada adulto, com base em experiências de vida democrática, numa perspectiva de educação para a cidadania, estimulando o sentido crítico e criativo, consolidando conhecimentos e desenvolvimento de obras e competências. Nos mais pequenos é trabalhado contos que mudam o mundo, colocando e pegando em contos infanto-juvenis de todos os locais do mundo para que as crianças compreendam aquilo que são os ODS. Para os mais crescidos, crianças dos 10 aos 15 anos, era-lhes feita uma proposta de escrever um conto por cada um dos respectivos objetivos e mais à frente já vamos ver alguns destes exemplos. Através dessas oficinas de escrita, cada turma inscrita no concurso terá que apresentar 3 textos ou contos para cada um dos ODS na sessão de apresentação. O texto ou o conto é depois avaliado por cada um dos efetivos. Já estou a pedir para concluir, já vou concluir, peço desculpa. Entretanto, como já não tenho muito mais tempo e tinha mais coisas para dizer, deixem-me só para vos mostrar. Estes foram aqui alguns dos exemplos dos ODS já publicados. Podem efetivamente depois consultar. São livros extremamente interessantes, feitos por crianças na percepção daquilo que são os ODS. Com este programa e projeto, a nossa Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco foi reconhecida com um Prémio Nacional Maria José Moura, que efetivamente revela a boa prática daquilo que é um desígnio de todos nós, e o Sr. Presidente, o
Sr. Presidente da Câmara de Curitiba, no seu discurso inicial, diz: nós não temos um planeta B. Temos que ter este planeta, é este o nosso, é isso que nós temos que cuidar. E nada melhor de começar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, porque este é o futuro, é o planeta que temos. Muito obrigado a todos, sejam muito felizes. Obrigado. Thank you, Marco. I like this project because it creates a link with the books, and I think this is a link we are losing day after day because of the smartphones and other screens. So this is ambitious and nice. Yes. So now we will listen to David from Lleida in Spain. For the project Muestra de Teatro Escolar, Social y Sostenible. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Me puedo levantar? Sí, ¿no? Bueno, antes que nada, queremos desde Lleida agradecer a Curitiba no solo la organización del Congreso, sino que Lleida haya sido seleccionada como una ciudad que pueda exponer uno de sus proyectos que tiene tanto éxito como ahora veréis. Hemos preparado esta presentación como si fuera una obra de teatro. Y en todas las obras de teatro siempre hay un hilo conductor. En este caso será el número 5. ¿Por qué el 5? Pues porque el 5, como podéis ver, es símbolo de estas 5 características, valga la redundancia. Después, al final, como en todas las obras de teatro, volveremos a ellas. También, porque con este proyecto lo que nos ocurre es que toda la gente que participamos tenemos emociones, sentimos emociones. No hablamos de emociones positivas o negativas, sino de cómodas o incómodas. Evidentemente el miedo, la alegría, la tristeza, la sorpresa y también a veces la rabia. Y también esta presentación quiere explicar que en cualquier proyecto, como en la muestra, hay momentos que se ven y momentos que no se ven, momentos que están detrás y delante del telón. Y antes de empezar también queremos explicaros, hacemos un poco de spoiler, un libreto. ¿De qué va esta presentación? ¿De qué va la muestra? Pues es un encuentro de comunidades educativas, de alumnado, profesorado, AFAS, monitores, en un espacio educativo de la ciudad y cultural, con el teatro como eje central. La programación de las obras se hace con todos los niños y niñas, son obras originales y durante una semana se representan para todos los centros educativos de la ciudad que quieran venir a ver la muestra. El soporte técnico, logístico y económico es del Ayuntamiento y del Plan Educativo de Entorno, que es un proyecto con colaboración con la comunidad autónoma, con la Generalitat de Cataluña. A la muestra pueden asistir todos los alumnos, compañeros de los actores y actrices que tenemos, pero también otros colegios, otros grupos y, por supuesto, sus familias. ¿Por qué decimos que la muestra, en definitiva, es escolar, es sostenible y, evidentemente, es social? Y empezamos la obra. La idea, detrás del telón, la idea de la muestra, que ya tiene 30 años, era poner el teatro en el centro de la educación. Evidentemente, ha ido pasando diferentes tipos de gestión. Ahora es una gestión directamente del ayuntamiento. Es compleja y cada vez tiene una identidad más familiar. Se apuesta por la cantidad, evidentemente, pero cada vez más por la calidad de las representaciones que se muestran. Y la idea original era que fuera con intención de expresión artística.
Una cosa es la idea, la otra cosa es el proyecto. El proyecto ahora tiene mucho éxito después de este reflote que hemos hecho al cabo de los años. Tiene cada vez más implicación de más comunidades educativas. Evidentemente tiene un carácter social, pero también cada vez un carácter más familiar. En nuestro ayuntamiento y en nuestra concejalía, el tema de la familia es un tema que se cuida muchísimo porque lo vemos como un factor de protección, evidentemente también de educación. Es sostenible porque gracias a todos podemos hacer que muchos niños y niñas puedan ver teatro y evidentemente ha cambiado su intención. Ya no solo es una expresión artística, sino que es una herramienta de transformación social. Como podéis ver, Ciudad Educadora, Lleida, como ciudad educadora, es el eje que hace que todas las administraciones, todas las comunidades trabajen con el mismo objetivo. La programación. Ya estamos delante del telón, lo que la gente no ve. Hasta ahora he hablado de lo que la gente no ve. La muestra tiene mucha expectación. Todo lo que se trabaja en la muestra está aceptado y consensuado con todos los agentes que participan. Intentamos que todo el mundo se sienta cómodo. Desde hace unos años, todas las piezas, todas las obras que se representan tienen que tener el mismo tema y tiene que coincidir con el lema del Día Internacional de Ciudad Educadora. También compartimos escenografía y recursos, entre todos se apoyan y se ayudan. Y al final lo que se trata es que todo el mundo se muestre, pueda subir al escenario. Aquí tenemos el ejemplo de la programación de la última muestra, la hicimos ahora en el mes de abril. Hacemos una ficha por cada obra que se puede descargar, se puede imprimir. A los niños y las niñas les encanta verse en un folleto, en un libreto, con sus nombres, con sus compañeros, con su director o directora, etc. Desde hace 2 o 3 años tenemos un centro con personas de diversas capacidades que hace o la inauguración o la clausura de la muestra. También lo incorporamos en el programa. Y también delante del telón está la valoración. La hacemos con todos los agentes que participan de la muestra. Buscamos los puntos débiles y los puntos fuertes y la mejora que se propone está consensuada otra vez con todo el mundo. Y la apuesta no solo es técnica, también es política. Lleida es una ciudad donde las artes escénicas son muy importantes y donde a nivel político siempre se ha dado mucho apoyo. Y el impacto, siempre nos cuesta valorar el impacto. Evidentemente la muestra tiene un impacto. Nosotros ya sabéis que en Lleida, que es una ciudad que está en el nordeste de España, hablamos en catalán, también en castellano, pero hablamos en catalán. El recuerdo en catalán es el record, cor es corazón, y el impacto lo que busca es llegar al corazón. Evidentemente el impacto que vemos es muy positivo. La muestra ya es generacional, es decir, niños y niñas que participaron en las primeras ediciones ahora son monitores de otros niños que también participan en la muestra. Esperamos que algún día pueda haber incluso otra generación, eso sería lo ideal. Hay mucha complicidad, no solo es necesaria, sino que es vital. Necesitamos de que todo el mundo se arromangue y trabaje para que la muestra sea un éxito. Y desde hace un tiempo también la relacionamos con el proyecto educativo de ciudad. Nosotros estamos impulsando el PEC, el proyecto educativo de ciudad, con unos ejes y unos vectores. E intentamos que la muestra sea un proyecto ejemplo de la implantación del PEC en la ciudad. Pero como todas las obras, siempre hay un giro final. Y ahí va el giro. También relacionado con el número 5. Esta diapositiva se la enseñaba al principio. Había unas palabras que ahora las marcamos en rojo. Para nosotros la muestra es pasión, es curiosidad, es libertad, es sentidos.
y es comunicar. Pero si hablamos de sentidos, para nosotros la muestra, el teatro, trabaja otros sentidos que no son los tradicionales. El sentido común, el sentido del ridículo, el sentido del deber y de la responsabilidad, el sentido moral y el sentido del humor, evidentemente. Y hablando de comunicar, la muestra como dice Ferran Ramón Cortés, la comunicación son como unos faros y la muestra hace sentir, transmite mensajes con lenguajes universales, porque las historias brillan e invitan a soñar. Al final, la muestra, las obras de teatro, lo que hacemos con los niños y las niñas que vienen a representar sus obras, es darles presencia, es que se puedan subir a un escenario. Muchos de los niños y niñas que vienen provienen de centros de máxima complejidad o de alta complejidad. En Lleida tenemos 15. En la muestra participan más de la mitad. Es el único día quizás de su vida, de su infancia, que podrán subirse a un escenario o que asistirán a ver una obra del teatro. Y eso es lo que le da presencia. Y evidentemente no queríamos terminar la presentación sin que vierais protagonistas de la muestra de teatro, que al final es todo el alumnado. Hemos escogido 4 o 5 fotografías porque tenemos el tiempo limitado de este año y también para hacerles transmitir un mensaje y para que esperamos que esta presentación sea un faro para todos ustedes. Este es el espacio donde ellos actúan, un teatro municipal de 300 localidades. El teatro brilla como un faro. Antes les hablábamos de la comunicación. Fruto del esfuerzo que mueve la pasión. Y nos regala y descubre un mundo lleno de amistad, complicidad, diversión y emoción. Y hasta aquí la presentación y hasta aquí la obra. Me han aplaudido hasta los de allí. Gracias. Thank you, David. This is a nice project. Thank you for giving space to this splendid art, the theater, and this art related to the 5 emotions. This is speaking to every one of us, I think. So this is powerful. I now give the word to the last participant, Javier, from Mexico. He will present us the project Subsistema de Educación Comunitaria, Pilares. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Reciban un saludo desde la Ciudad de México. Somos una ciudad que el próximo año cumplimos 700 años. Habitamos actualmente 21 millones de personas, de las cuales 9.200.000 somos residentes de la Ciudad de México, es decir, en una zona conurbada. A partir del 2018 hemos promovido un cambio político de régimen donde estamos marcando en la educación una perspectiva diferente. Veníamos de una perspectiva donde se considera la educación una mercancía y nosotros lo consideramos un derecho. De las acciones que hemos desarrollado en los últimos años, podemos destacar, por ejemplo, que hemos becado con $52 mensuales a los casi 8 millones de estudiantes de educación media superior, obteniendo que lograr que la permanencia en la educación media superior aumente del 62%. ¿No se oye nada? ¿Ustedes me dicen? ¿Repito todo? ¿Un problema técnico? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí?
¿No se escuchó desde el inicio? ¿No? Bueno, pues repito, les mando un gran saludo de la Ciudad de México. Estamos muy complacidos de estar en este evento. Somos una ciudad que el próximo año cumplimos 700 años. Actualmente en su zona metropolitana residimos 21 millones de personas. La Ciudad de México somos 9.200.000. A partir del año 2018 estamos iniciando una transformación política, un cambio de régimen, donde en particular el tema de la educación lo distinguimos de dos maneras diferentes. Antes se veía como una cuestión de mercancía, nosotros lo reconocemos como un derecho. De las acciones que más nos distinguen fue, por ejemplo, el otorgar a todos los jóvenes que estudian la educación media superior, 8 millones de jóvenes, una beca de $52. Con ello hemos logrado aumentar la permanencia que teníamos en la educación media superior del 64%, ahora tenemos el 82%. En la Ciudad de México, donde yo vengo, tenían décadas de no construirse universidades, abrimos una nueva universidad que logramos que a la fecha tengamos 50,000 estudiantes. También abrimos otra universidad de la salud porque en México se restringía el estudio para la medicina. Ahora, para poder ofrecer el derecho a la salud, necesitamos de especialistas. Hemos logrado pasar de egresar 6,000 especialistas a 11,000 especialistas médicos. Otorgamos también 1.200.000 becas de $32 a todos los niños que estudian jardín de niño, primaria y secundaria de la Ciudad de México. Y construimos también 300 pilares que son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que es mi exposición, en donde lo que hacemos es ofrecer educación en materia de deporte, de cultura, de oficios, de saberes y también de educación, que va desde la alfabetización hasta el posgrado, todo a partir de las ciberescuelas. De estos 300 pilares, podría distinguir un pilares tipo, le puedo describir, que son edificaciones que hicimos en las colonias de menor índice de desarrollo social, que podríamos distinguir que en todos tenemos una ciberescuela donde aproximadamente son 40 computadoras con 4 docentes que distinguen las ciberescuelas y a las cuales se le suman aulas de duela con espejos para la actividad deportiva y aulas, digamos, de usos múltiples. En un día normal, uno puede encontrar un sinfín de actividades en ese espacio de esa comunidad que van desde, por ejemplo, la alfabetización digital, adultos mayores aprendiendo a usar las computadoras, algunos jóvenes o mayores actualizándose para terminar la primaria o la secundaria, también ayuda de tareas, y en el mismo espacio tenemos una escuela de código donde se enseña a estudiar Pentium y Java para poder aprender programación. Simultáneamente se dan actividades de box, de básquetbol, de taekwondo. Simultáneamente también tenemos actividades culturales como ballet, música, teatro y así también como oficios que permiten aprender desde plomería hasta cocina, joyería y un sinfín de oficios que se ofrecen en los pilares. Además de ofrecer saberes, por ejemplo, en México tenemos lenguas originarias. Antes de la conquista mantenemos 64 lenguas originarias y en pilares ofrecemos 14 de estas lenguas, maya, otomí, tzetzal, en fin. Cuando uno lo ve en una comunidad donde aproximadamente
participan 20 o 30 docentes a lo largo de la semana, el valor que conlleva es cuando uno, tiene un nivel de transformación muy importante porque pues, son puntos de bajo desarrollo social con altos índices de inseguridad, donde ofrece sobre todo a mujeres, niños y jóvenes este tipo de conocimientos, que toma otra dimensión cuando lo proyectas a los 300 pilares. Entonces, donde tú ya logras unos resultados que apenas, digamos, estamos cosechando, apenas este mes de febrero, presentamos una orquesta monumental donde participaron todos los alumnos de las escuelas de música, que son 200, y entonces fue una presentación de 1,300 músicos que presentaron su repertorio musical. Igual, hicimos una clase masiva de box donde participaron 15,000 personas entrenando el box que se aprendía en los pilares. También hemos hecho eventos donde se muestran las 14 lenguas originarias de manera simultánea, siendo la escuela de lenguas originarias más grande de México. Esto nos hace una proyección muy importante porque pues, a la fecha, cada año atendemos a 600,000 personas, de las cuales el 64% son mujeres, el 30% son niños que van de 0 a 15 años y el otro 30 de 15 a 30 años. Esto nos ha permitido en Pilares hacer que se pudiera ejercer el derecho a la educación como desde que uno nace hasta que uno muere. Porque en Pilares, por ejemplo, tenemos desde las bebetecas, que son lugares donde se enseña la educación motriz a pequeña edad, junto con los papás, hasta los espacios, digamos, donde participan adultos mayores de 90 años. Todo en el mismo sitio y en la misma comunidad. Y teniendo también entonces esta garantía del derecho donde todos aprendemos a toda edad, todo el tiempo, generando pues una transformación muy importante en los individuos, cada uno de nosotros, y también en las comunidades. Algo que también distingue la parte de Pilares es el tema de que todo se realiza en comunidad y que también ahí, por ejemplo, las categorías deportivas y culturales y todo son familiares. No es un tema donde haya por edad ni que solo sean niños y grandes, sino en la misma clase de taekwondo participa una niña de 2 años como un adulto mayor. Y pues esto también pues rescata saberes y conocimientos que tenemos en las comunidades como son los oficios. Por eso estamos muy complacidos en el reconocimiento que hoy la Ciudad Educadora ha hecho en Pilares, muy agradecidos y pues reciban un gran saludo de la Ciudad de México. Muchas gracias. Thank you so much, Javier, for this presentation. Can you hear me? Yeah, right? Perfect. So I love this concern to the native language. I think it's important indeed to recognize the singularity and to respect the culture of each person. Yes, so that gives a lot of hope, I think. Now it's the time for the questions. If someone have questions or also can make a parallel with his own projects, or give I think a thought about what have been said. Maybe you can raise your hand and and we will give you the mic to the person. Is there some? Yes. Tá me ouvindo? Pode? Yes. Tá me ouvindo? Para o último palestrante, como que vocês conseguem fazer com que essas comunidades, essas pessoas dessas comunidades
cheguem até vocês? Que tipo de propaganda ou a motivação que levam esse número tão grande e expressivo de pessoas chegarem a esses locais? Me fiz entender? Sí, quedó muy claro. En principio no es fácil porque son actividades en las que no estamos acostumbrados o ya perdimos. Por ejemplo, hacer deporte. Hay gente que ha dejado de hacer actividad física toda su vida y regresar pues cuesta trabajo. O haber dejado la escuela y regresar cuesta trabajo. Lo que hacemos, somos aproximadamente 5,000 figuras educativas, talleristas. Y entonces lo que se hace es ofrecer el taller en la vía pública y ahí convocar a los pilares. Ya en los pilares lo que nos ayuda mucho pues es de boca en boca, la gente va conociéndolos y ahora pues ahora tenemos dificultades porque ya la gente quiere que le construyamos más pisos a los pilares porque ya no caben al haber participado en alguna de las clases. Muito obrigada. O trabalho em comunidade fortalece e realmente cria uma sustentabilidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Gracias. Hola, muchas gracias. Yo quería también hacer una pregunta al último conferenciante, si podría ampliar un poquito la idea de las bebetecas. La biblioteca surgió desde el área de cultura, eran más ludotecas, donde participaban bebés y niños, pero ya se ha manifestado mucho a nivel más bien de 6 meses a 2, 3 años, en donde participa un tallerista, una tallerista que se invita a los familiares, puede ser los papás, pueden ser los abuelos, que van con el bebé y juntos hacen actividades lúdicas, musicales, juegan y entonces participan y la verdad es que también las familias se divierten mucho porque aprenden junto con el bebé a motivarlos a la activación temprana en diferentes, danzan, hacen bailan, realizan así actividades en comunidad. Son 70, tenemos 70 bebetecas en los 300 pilares. I can see you very well. Is there someone with another question? I saw an arm, but maybe it was a mistake. No, it was a mistake. Okay. I will. I don't know how much time left we have. We can. Oh, we have time. So I have some questions. Oh yes, nice. Go. Só mais uma. Sobre os Cato Residente, não foi o David, né? Foi o... É isso. Foi o senhor. Sobre os Catos Residentes. Eu vi que o senhor colocou um mapa, né, do local. O senhor como faz esse monitoramento? Como que o senhor consegue mapear que a comunidade, as famílias ou mesmo as pessoas
elas levam e disseminam esse projeto? Eu queria saber sobre o monitoramento disso, por favor. Obrigada. Well, we have a special website on which every resident of Katowice can just sign in his problem to solve the something that he saw on the street. It might be a garbage, it might be a defected road, it might be a waste left somewhere, and then it is at the same time as he puts it in the application on the website, our services see it. So this is how they are informed about it, that is something to be fixed. And then, of course, there is a line or something. In the very beginning, there were very many of the, let's say, social activists that just wanted to sign in too many projects. So we made the limitation of 2 a day. So it's only 2 a day that you can actually sign in, and then of course it's transferred to the different municipal services. So if it regards garbage, that goes to the one department. If it goes for the defected roads, it goes to the road utilities service company. And then you can monitor it, because it's even on that map that was shown on the presentation. There are different colors of it. So it starts with the red one when it's just at the beginning of it, and then it turns to I don't know, yellow, which is in the process of repairing it, to the green one that is the end of it. That's why we know how many applications are in the system, how many are in the service, and how many are finished. So by now we had like a 24,000 finished. Ok. Obrigada. Nós temos... Está me ouvindo? Há umas 3 semanas atrás, uma empresa de telecomunicação aqui do estado, eles desenvolveram um aplicativo que as pessoas, elas se cadastram nesse aplicativo e elas podem, em tempo real, mandar essas informações. Então, eu acho que é mais ou menos o que vocês desenvolvem lá já há tempos, né? Onde a gente faz o monitoramento do que está acontecendo naquele local, naquele momento. E aí passa essas imagens e essa própria rede de comunicação, ela coloca para os órgãos públicos ou mesmo para colocar em rede a situação que está acontecendo com esses tipos de problemas que o senhor está falando. Muito bom, muito obrigada. No sé, si tenemos tiempo, me gustaría poder pasar unas fotos que tenía en mi presentación que no se transmitieron. No sé si técnicamente es viable. Sí, esas son las bebetecas justo. Es cuando fuimos a ver el eclipse ahí. También se ofrecen lenguas de señas mexicanas para las personas sordas, clases de gastronomía, de carpintería, de fotografía, de panadería, de diseño de imagen, de huertos urbanos, pintura, arte urbano, música, bailes regionales,
es la orquesta, esta es la presentación de la Orquesta Monumental en el Zócalo, con los 1,300 músicos de usuarios de pilares. También hicimos una clase masiva de ballet, de box. Esa fue una clase de artes marciales, de básquetbol. Aquí bailamos, fue de los de baile, una que se llama Caballo del Rodeo. Y este fue el Día del Amor. Creo que son todas. Gracias. You're welcome. I conclude. Okay. I will still have 5 minutes. That's nice. I have a question for Carla from Curitiba. Carla, can you hear me? Okay, super. So my question is about the reactions of the inhabitants, because, for example, in Brussels, when we touch 2 old buildings, people are always afraid of the change. And I'm curious about the reactions of how did you manage this, maybe fears, or it was okay and everyone was enthusiastic. I'll let you. Você pergunta exatamente sobre a pintura dos conjuntos históricos, sobre a restauração dos imóveis públicos? É isso? Na verdade, a pintura dos imóveis, desses conjuntos arquitetônicos, ela é feita integralmente pela prefeitura. Os proprietários realmente precisam entrar com um termo de adesão, que é analisado, né? Se não há pendências, então é executada a pintura. Em relação a intervenções no espaço público, dependendo da intervenção, às vezes existe uma resistência em relação a algumas mudanças. As pessoas realmente elas têm um pouco de medo da mudança, né? Principalmente nessas requalificações de ruas. Quando a gente, às vezes, tira uma área de estacionamento para ampliar a área dos pedestres, né? As pessoas reclamam. Então, assim, eu acho que às vezes existe um medo do novo, né? da modificação. Mas junto aos proprietários dessas áreas a gente faz encontros, apresenta os projetos, né? Antes, quando está em elaboração, para discutir, para apresentar, para receber alguma contribuição. Então, assim, a gente procura minimizar um pouco essas adversidades, né? Seria essa a sua pergunta? Assim? And I have another question for Marco. Marco, can you hear me? Hello. Okay. My question is about the library, because I know people, I don't know, maybe where you live is okay, but in Belgium people don't go anymore in the library. How do you attract people to go there? If there is a problem, maybe people are going like this without any advertising, but in Belgium this is pretty empty. Eu não consegui perceber a pergunta, estava no tradutor português. Sorry, I will ask my question again. Do you want me to speak to you directly? English, okay. People are not going anymore in the library. There are much more and I was wondering how do you attract people off, or maybe people are going in the library? Ok, sim. Uma das grandes vantagens, não. Por acaso, ao contrário de outros sítios, a nossa rede municipal de rede de bibliotecas escolares e bibliotecas públicas, estamos a falar em mais de 35 espaços. Ou seja, temos provavelmente a rondar os 100.000 leitores ano. Ou seja, o que quer dizer que praticamente um cidadão da minha cidade vai recitar um respectivo livro. A nossa grande vantagem aqui qual é? Temos uma intervenção em rede. Ou seja, temos um conjunto de programas e projetos em que levamos as nossas crianças, os nossos jovens à biblioteca.
E com base nisso, muitas vezes com um conjunto de programas e de programação cultural específica, são os próprios miúdos, as próprias crianças que levam os seus pais também à biblioteca. Por isso eu costumo dizer, a minha colega das bibliotecas municipais, costumo dizer que a biblioteca é o espaço mais democrático do mundo, onde todos entram, onde todos têm o direito de entrar. E lá, e pegando aqui num belo exemplo que temos aqui na cidade de Curitiba, o farol do conhecimento, aquela visão que o prefeito teve cá, representa bem aquilo que é a biblioteca, ou seja, o farol da Alexandria, a biblioteca da Alexandria é a liberdade para o saber. E se nós tivermos essa liberdade do conhecimento e do saber, sem dúvida construímos um mundo muito melhor do que aquele que realmente temos. E nada melhor que apostar das crianças e dos nossos jovens. É verdade que a nossa geração não é uma geração acabada, nem de longe, nem de perto. Temos muito a aprender, mas o que nós temos hoje, e essencialmente, é que educar as nossas crianças para que o futuro delas seja muito melhor daquilo que é o nosso. E é isso que temos feito com a nossa rede municipal de leitura pública. Okay, so the time is out. Thank you, everybody. A warm thank you to the speakers today. That was full of humanity, all your projects, and voilà, that's all. I thank you, everybody, for listening. And it's now the coffee pause. Thanks. Agradecendo aos nossos palestrantes, a nossa moderadora que estiveram conosco nesse workshop. Nós teremos agora o intervalinho de meia hora. Retornaremos às 11 horas com a retomada das nossas atividades aqui nos 3 auditórios, ok? Muito obrigado.